Número 5, sobre isótopos e também sobre íons. Entre as espécies químicas a seguir, indique aquela que o número de elétrons é igual ao número de nêutrons. Então veja, o que ele está pedindo, ele quer que o número de elétrons, em que momento você aponte que é igual ao número de nêutrons. Algumas informações importantes que a gente tem que salientar aqui, ó. Primeira, em uma espécie neutra, em um elemento neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, na representação, nunca a gente representa elétrons. Sempre a gente representa prótons, que é o número atômico, e o número de massa. E o número de nêutrons, professor? Você sabe como? Segunda informação importante. A é igual a Z mais N. Então, se você tem um valor de massa e um valor de prótons, consequentemente você vai conseguir achar o valor de nêutron. Ok, professor, e como é que eu acho o número de elétrons? Basta você saber o número de prótons, que você vai saber o número de elétrons. Outra informação importante, o que são íons? Íons são cargas elétricas. Então, um átomo, um elemento químico, ele pode perder elétrons ou ele pode ganhar elétrons. Veja, um elemento ele só perde ou ganha elétrons. Ele não perde, não ganha prótons, ele não perde, não ganha nêutrons, ele não perde, não ganha massa, a não ser que seja um elemento radioativo. A gente vê em radioatividade. Então vamos lá, vamos descobrir então em que momento a gente tem alguns elementos aqui para a gente apontar que eles tenham o mesmo número de elétrons e o mesmo número de nêutrons. Ok, vamos para aqui para o hidrogênio. Ele representa o hidrogênio o seguinte, ele diz que o número de prótons do hidrogênio é 1. Se o número de prótons é 1, qual é o número de elétrons? É 1 também. Então lembra, prótons é igual a elétrons. Então o número de elétrons desse camarada aqui é 1. Então vou colocar aqui, elétrons igual a 1. E o número aqui, olha o que acontece. Agora repare aqui, ó, tá vendo esse sinal positivo? Esse sinal positivo quer dizer o seguinte, ele formou um cátion. O que é um cátion? É uma carga positiva, é um íon positivo. Isso quer dizer o seguinte, ele perdeu um elétron. Então, esse átomo aqui, ele perdeu um elétron. Tá? Então, se ele, olha, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Se eu perco um elétron, eu formo uma carga positiva, porque antes estava igual. Agora eu tenho uma carga positiva a mais do que a negativa. Então aqui, ó, o número de elétrons, nesse caso desse camarada aqui, passa a ser qual? Passa a ser 0. Então ele tem número de prótons ainda, continua sendo 1, elétrons também era 1, só que essa representação aqui diz o seguinte, ele perdeu um elétron. Se ele perdeu um elétron e ele só tinha um elétron, agora ele não tem nenhum elétron. Ok? Tá. E qual é o número de nêutrons desse elemento? É só você jogar. A não é igual a Z mais N. Ok? Tá. Aqui, qual é o A? 2. Qual é o Z? 1. Então, qual vai ser o número de nêutrons? Ok. N é igual a 2 menos 1. Então, N é igual a 1. Então, aqui, olha, o número de elétrons é 0. Mas o número de nêutrons é igual a 1. Deu igual? Não. Passamos para B. Na B, observe, na B não tem carga formada aqui de íons. Então ele está neutro. Ele nem perdeu e nem ganhou elétrons. Vamos lá. Se ele está representando que o número de prótons é 6 e o número de prótons sempre é igual a elétrons, então qual é o valor de elétrons aqui? O valor de elétrons aqui é 6. Perfeito. E qual é o valor de nêutrons? Como é que a gente acha? Jogamos na fórmula. Então, ó, A é igual a Z mais N. Vamos lá. Qual é o valor de massa? 13. Então, substituo o A por 13. Qual é o valor de número de prótons? 6. Substituo pelo Z. E coloco o N aqui. Vou resolver aqui, ó. 13
o 6 vai mudar vai pular o sinal, fica menos 6. Então N é igual a 7. Aqui, então, esse valor é 7. Deu igual? Não. Passamos para o C. Vamos lá. O número de prótons é igual a 8. Isso quer dizer que ele tinha 8 elétrons. Por quê? Porque um átomo nêutron, isso quer dizer, o que é um átomo nêutron? É um átomo que nem perdeu e nem ganhou elétrons. Então, olha, ele tinha 8 de elétrons, porque ele tem 8 prótons. Entretanto, está vendo isso aqui? Isso aqui é menos, então ele formou um íon. Só que agora ele formou um íon de carga negativa, ele formou um ânion. Ok? O que é um ânion? É o seguinte, ele não perde ou ganha elétrons. Nesse caso aqui, o que aconteceu? Ele ganhou elétrons. Ele tinha carga positiva igual a negativa. Como ele ganhou 2 elétrons, ele ficou com 2 cargas negativas a mais. 2 cargas negativas a mais. Então, repare. Então, olha, elétrons ele tinha 8, porque número de prótons é igual ao número de elétrons. Entretanto, isso aqui representa que ele ganhou o quê? 2 cargas negativas a mais. Então, 8 mais 2 é 10. Então, ele tem 10 elétrons. Vamos descobrir quantos nêutrons ele tem? Se ele tiver 10, a resposta vai ser a letra C. Então, vamos lá. Como é que a gente descobre? A é igual a Z mais N. A é 16. Z, 8. E N nós estamos procurando. Ok? Vamos resolver aqui. Fica N é igual a 16 menos 8. N é igual a 8. Então eu achei aqui que N é igual a 8. Deu igual? Não. Passamos para o próximo. O neônio. Tá vendo? O neônio é um gás nobre. O neônio nunca vai doar ou receber elétrons, porque ele é um gás nobre. Ele é isolado. Ele é um elemento que ele não faz ligação com o outro. Ele não doa e nem recebe elétrons. Então tá. O número de prótons do neônio é 10. Sempre o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então eu posso afirmar, já que ele não doa mesmo, que o número de elétrons dele é igual a 10. E o número de nêutrons? Vamos resolver o número de nêutrons. Como é que a gente resolve? A igual a Z mais N. Qual é o valor de A? 21. Qual é o valor de Z? 10. Qual o valor de N? É só resolver aqui, ó. Fica N é igual a 21 menos 10. N é igual a 11. Deu igual? Não. Passamos por letra E. Letra E aqui, olha. Vamos lá. Número de elétrons. Se o número de elétrons é, olha aqui, ó. Sempre prótons é igual a elétrons, então o número de elétrons é 17. Opa, professor, mas está vendo que tem um sinal de negativo? Esse sinal negativo diz uma carga, ok? Como é negativo, quer dizer o seguinte: ele, o que? Recebeu um elétron. Se ele recebeu um elétron, ele ficou com mais carga negativa do que ele tem positiva. Então ele recebeu um elétron a mais. Então veja, ele tinha 17, olha, era 17 de prótons, 17 de elétrons, cargas iguais. Como ele recebeu uma carga negativa, ele passou a ter 18. Então por isso que eu represento com um sinal de negativo, porque ele tem agora uma carga negativa a mais do que a positiva. Então o número de elétrons aqui não é 17, é 18. E como é que eu descubro o número de nêutrons? A é igual a Z mais N. Número de massa, 35. Número atômico, 17. Número de nêutrons, N é igual a 35 menos 17. N é igual a 18. Letra E, porque as duas deram iguais. Beleza? Valeu?